Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Esse é o quarto vídeo do nosso projeto Catequizando. Hoje abordaremos a quarta pergunta do Catecismo Maior de Westminster, que indaga: como se demonstra que as Escrituras são a Palavra de Deus? E a sua resposta é: as Escrituras demonstram que são a Palavra de Deus pela majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus, pela sua luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. O Espírito de Deus, porém, dando testemunho pelas Escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único plenamente capaz de persuadir que elas são realmente a palavra de Deus. Bem, nós analisaremos essa pergunta e resposta em 3 pontos. O primeiro ponto é: as Escrituras demonstram ser a palavra de Deus. O segundo ponto: as evidências da Escritura como palavra de Deus. E o terceiro ponto: o testemunho eficaz do Espírito Santo sobre a Escritura. Vamos então ao primeiro ponto. Em primeiro lugar, as Escrituras demonstram ser a palavra de Deus. Como bem afirmou Dix Horne, num sentido muito real, podemos dizer que a Sagrada Escritura se auto-autentica. Ou seja, ela mesma testemunha de si como palavra de Deus. E ela faz isso de maneira direta e objetiva. Por exemplo, ela diz ter sido soprada por Deus, como já vimos em vídeos anteriores, em 2 Timóteo 3,16. Ela também afirma não ter sido dada por vontade humana, mas por vontade divina. O Espírito Santo moveu homens santos a escrevê-la, como está lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Ademais, os autores bíblicos estavam cientes de que falavam por inspiração. Um exemplo disso é quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2,13, dizendo: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que o conheçamos, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Essa era a convicção do apóstolo Paulo, de que ele falava movido pelo Espírito Santo. E não havia dúvidas disso, pois até mesmo o apóstolo Pedro testemunha que os escritos de Paulo deveriam ser equiparados ao restante da Escritura, como você pode analisar lá em 2 de Pedro, capítulo 3, no versículo 15 e 16. Os escritores bíblicos ainda esperavam que seus escritos fossem lidos e recebidos como palavra de Deus. Essa era a convicção deles, porque eles tinham convicção de que falavam por inspiração e que o conteúdo escrito por eles deveria ser recebido como palavra de Deus. Um outro exemplo, ou um bom exemplo a esse respeito, é o que está em 1 Tessalonicenses 2,13. Escute a leitura. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, e que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Não há dúvidas de que, para os escritores bíblicos, ao exemplo do apóstolo Paulo, entendia, está escrevendo e falando sob inspiração divina, e o que eles escrevem deveria ser recebido como palavra de Deus. Ademais, temos outros exemplos da própria Escritura, como o Senhor Jesus Cristo afirmando que elas testificam a respeito dele, né? Como está lá em João 5,39. Para que exemplo mais fantástico do que esse? O Deus Filho dizendo que a Escritura testifica sobre ele, né? Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 afirma que Deus falou no Antigo Testamento pelos profetas. Essa é a declaração lá do escritor aos Hebreus, a própria Bíblia testificando acerca dela.
E no próprio Antigo Testamento encontramos repetidas vezes escrita a expressão assim diz o Senhor, mostrando exatamente que o conteúdo escrito vinha da parte de Deus. Esse é o testemunho da Escritura sobre si, né? Ademais, ainda é relatado lá em Êxodo 31, versículo 18, que as tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus. Em suma, a própria Escritura afirma ser ela palavra de Deus. Disto não há dúvida. Essa é a declaração da Escritura acerca de si mesma. Ela se auto-autentica. Em segundo lugar, vemos as evidências da Escritura como palavra de Deus, pois ela demonstra ser palavra de Deus através dessas evidências intrínsecas, como nós veremos. Veja, em primeiro lugar, o Catecismo Maior mostra como uma de suas evidências a sua majestade. Essa é a primeira evidência. Gerhard Voss afirma que essa majestade das Escrituras é seu caráter sublime e maravilhoso, que as coloca infinitamente acima de todos os escritos humanos. Também, Deus é majestoso, e a Escritura igualmente é majestosa, por ser palavra de Deus e por revelar a majestade de Deus. Não é sem motivo que o salmista diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isso está lá em Salmos 119, versículo 18. A segunda evidência de que a Escritura é a palavra de Deus é a pureza do seu conteúdo. Ela está completamente, plenamente livre de todo erro ou impureza. Nesse sentido, o salmista declara que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, versículo 7. E ainda que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmo 19, versículo 8. Ela é pura, queridos, pois ela revela um Deus puro e por meio dela o homem é purificado, santificado. Outra evidência de ser ela a palavra de Deus, ainda dita pelo Catecismo Maior, diz respeito à harmonia de todas as suas partes. A Escritura, queridos, tem 66 livros, escritos por 40 homens de perfis, contextos e épocas diferentes, ao longo de mais ou menos 1.400 anos. Além do mais, ela contém vários estilos literários, há narrativas, poesias, oráculos, cartas, biografias, entre outros. E mais, ela conta também a mesma história, mostra o mesmo e único plano de salvação e tem um mesmo fim, que é a glória de Deus. E nisso tudo não há erro nenhum sequer nela, não há nenhum erro nos textos originais, não há nenhuma contradição nos seus ensinamentos. Há, sem dúvidas nenhuma, uma harmonia sobrenatural que faz a Escritura parecer ter sido escrita por uma só pessoa. O que lembra o fato de que, embora tantas pessoas tenham escrito, embora haja vários escritores na Escritura, ela tem um só autor, Deus. Outra evidência ainda que demonstra ser a Escritura a palavra de Deus é o propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus. Nesse sentido, recorro às palavras de Gerhard Voss, quando diz que, nesse ponto, a Bíblia é contrária ao espírito do paganismo, tanto antigo quanto moderno, que é o de dar toda a glória ao homem. Não é isso que a Escritura faz. E na própria Escritura nós lemos que de Deus é a glória, e que dele, e por meio dele, e para ele, é a glória eternamente, Romanos 11, 36. E esse é o propósito dela. E ela mostra isso de maneira cabal e de maneira extraordinária. Outra evidência ainda apresentada é a sua luz. Assim a Escritura é descrita como lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmo 119, versículo 105. E também que ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, segundo de Pedro 1,19. A Escritura também é a única que pode iluminar a mente obscurecida pelo pecado. Pois como diz o salmista, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Salmo 119, versículo 130.
Sem a luz da Escritura, pela ação do Espírito Santo, a mente continuaria obscurecida, à semelhança daqueles que são descritos lá em Efésios 4:18, ou aqueles cuja mente é obscurecida de entendimento, alheia à vida de Deus por causa da ignorância e da dureza de do seu coração. Outra evidência é que a Escritura, ela é o poder de Deus, ela possui o poder para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. Nesse sentido, Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16. É por meio da Escritura que o homem de Deus é aperfeiçoado, 2 Timóteo 3,17. É por meio da Escritura que o homem tem sua alma restaurada, Salmo 19, versículo 7. É por meio da Escritura que ele adquire conhecimento e que ele cresce no caminho da piedade, 2 de Pedro 1,3. É por meio da Escritura que o homem é santificado, João 17,17. Nenhum livro, queridos, transformou mais tantas vidas quanto a Escritura. O poder dela é perceptível. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo agindo nela e através dela. Em terceiro lugar, embora as evidências apontem claramente que a Escritura é a palavra de Deus, elas não são suficientes e eficazes para persuadir o pecador por si mesmas, né? É necessário o testemunho eficaz do Espírito Santo. Afinal, como bem afirmou Gerhard Voss, sem a operação especial do Espírito Santo nos corações dos homens, não haveria um único e verdadeiro crente na palavra. A razão para isso é claramente demonstrada no seguinte texto bíblico, 1 Coríntios 2,14, que afirma: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural está morto nos seus delitos e pecados. Ele não pode por si mesmo responder salvificamente a essas evidências. É necessário nascer do Espírito. É preciso iluminação interior da terceira pessoa da Trindade. A Escritura afirma que é o Espírito que convence da verdade, do pecado, da justiça e do juízo, né? E a Escritura diz que é o mesmo Espírito que guia em toda a verdade. É Ele que aplica a verdade. Você pode conferir isso no Evangelho segundo João 16, versículo 8 e versículo 13. E assim, não é sem motivo que a Escritura é chamada de espada do Espírito, como afirma Efésios 6, versículo 17. Também, como diz Romanos 8,16, é o Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E isso é feito como? Por meio da Escritura. Afinal, como lembra a resposta do Catecismo Maior de Westminster, é com a Escritura e por meio dela que o Espírito Santo testifica ser ela a palavra de Deus. Queridos, isso explica porque alguns não entendem e nem aceitam a palavra de Deus, nem aceitam a Bíblia como a palavra de Deus, mesmo que a tenham lido várias e várias vezes. Mesmo também diante dos inúmeros testemunhos que nós apontamos anteriormente. E por que eles não podem entender? Porque somente o Espírito Santo pode eficazmente convencer o homem de que a Escritura é a palavra de Deus. Dito isso, queridos, eu concluo fazendo algumas aplicações. Ok? Em primeiro lugar, como foi visto, não há livro mais belo, mais harmônico, mais puro e perfeito do que a Bíblia. Isso deveria produzir em nós maior deleite e prazer na Escritura do que em qualquer outra literatura. Em segundo lugar, não há um livro que seja mais edificante, provocador de mudanças e poderoso para mudar o homem e transformá-lo progressivamente à imagem de Cristo. Isso então não deveria produzir em nós muito mais apego à Escritura, especialmente em nossas lutas espirituais, se é que nós esperamos ser transformados? Claro que sim. Terceiro,
se é por meio da Escritura que o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus e também nos torna mais santos, agindo poderosamente em nós, não deveríamos ter devoção a ela, buscando alimentar-nos diariamente mais e mais dela? E por fim, a Escritura mostra a majestade de Deus, os seus atributos, as obras de Deus, mostra a santidade de Deus, sua bondade e graça, as suas maravilhosas perfeições, apresenta um único caminho de salvação para o homem, apresenta-nos Cristo, o nosso Salvador. Sem dúvidas, queridos, esse livro que veio do céu deve ser o objeto máximo de nosso apreço, se desejamos glorificar a Deus. Que Deus nos abençoe e possamos dizer sola Escritura. Deus abençoe a todos, queridos. Até o próximo comentário devocional do Catecismo Maior. Até o próximo Catequizando.